Olá, que bom ter você por aqui. Vamos para mais um conteúdo, mais uma videoaula. Agora nós vamos falar de diabetes, tá bom? Esse aqui é bem interessante, esse aqui. A gente vai ver um padrão de comportamento que é bem fácil de a gente visualizar. Pode até testar se está certo com algum diabético na sua família, tá? A diabetes acontece quando a pessoa percebe a vida como se fosse algo muito difícil. Como a vida fosse difícil, fosse doloroso viver, fosse uma amargura total. Normalmente a vida do diabético é marcada por tragédias. Eu já conversei com um diabético que a história de vida dele era de passar fome. Infância muito sofrida, infância de passar fome. Infância e adolescência. Passar fome é uma das coisas piores na vida, né? Passar fome mesmo, né? Não é um dia sem comer, é ficar dias comendo só pão, pedaço de pão. Isso sem passar fome. Às vezes só água. Em uma conversa franca com o diabético, ao ouvir a história de vida dela, é possível até se emocionar, pois eles carregam experiências muito tristes, experiências de vida. Experiências de vida significam anos de vivendo uma tragédia, uma situação como passar fome, né? Anos. Todos os diabéticos têm história difícil para contar. Isso você pode até constatar conversando com eles, né? Existe um padrão em pessoas com diabético. Olha esse padrão aqui, ó. Esse padrão Eu acho que só uma pessoa com diabético se continha mais, tá? A maioria das pessoas tem. É que existem duas posturas que normalmente aparecem no diabetes, que é vitimização ou agressividade. Pensando bem, a pessoa que eu conversava se vitimizava mais. Agora, a agressividade é o que eu mais vejo. Na maioria é ambos. Tem muitas pessoas que é ambos. Elas primeiro se vitimizam, se elas percebem que não deu certo a vitimização, aí agride, né, verbalmente. Agressões do tipo, tu não reclama, né, reclamações e com agressividade, né, como se fossem pessoas birrentas, pessoas que ficam de birrinha, energia e comportamento. Ou eles se veem como vítimas, vítimas do mundo, né, vítimas do mundo. Ou se tornam pessoas grosseiras, agressivas, birrentas e rebeldes. Não quer dizer que a pessoa tenha que ser tudo isso, tá? Mas é um padrão em estudo de casos, vários casos, conversas em grupos terapêuticos, em livros, que se percebe esse padrão. Grosserias, agressividade, birrentas e rebeldes. Talvez pelos hormônios estar desregulado também, né? Tá com diabetes, tá com disfunção hormonal. É verdade que o diabético passou por muitas dificuldades reais, mas adotar uma postura de coitado ou de adolescente rebelde apenas reforça a doença, prejudica ainda mais. Então, o que acontece aqui, ó? Trouxe para a consciência. Sou diabético, tive uma vida, a minha vida foi uma tragédia, e com isso eu sou um rebelde, sou birrento, sou um adolescente rebelde. Não tirou aquele adolescente rebelde de dentro de si, né? Continua até hoje. Aí eu escuto isso, eu trago para consciência. Ó, é meu caso. Pensando bem, baixando o meu ego, se eu analisar o meu caso. Mas, se eu mudar esse quadro de comportamento, a agressividade da doença diminui. Se você tem diabetes e não consegue se identificar na situação, ok, esqueça o que eu disse e segue a vida. Eu fiz esse comentário aqui justamente porque se a pessoa é diabético escutar essas afirmações, ela pode ter um ato de agressividade comigo, ser um adolescente birrento, não aceitar. Ai, comigo não, comigo não. Então segue a vida. Eu não quero confusão. Isso não é um relato meu. É um padrão percebido entre terapeutas. Como eu falei antes, é grupo de terapeutas, estudo de caso. A frase mais importante da humanidade, não tem, a frase número um é conheças a ti mesmo e saberás quem és.
Isso é a primeira frase que a pessoa tem que pensar dia a dia e pôr em prática. A pessoa que conhece a si mesmo, trouxe para a consciência, sabe quem é, ela pode curar qualquer doença. Porque ela muda o padrão de comportamento. Lembra que eu falei lá na primeira aula? A doença, ela tem uma utilidade. Se eu mudo meu comportamento, eu não quero mais utilizar ela para aquilo, eu não tenho mais utilidade para essa doença, ela não precisa existir. Eu não posso querer te expulsar ela, que isso é exclusão. Mas eu mostro para ela que ela não tem mais utilidade, não é mais necessário. Ela não precisa mais existir. Se a gente pode mover montanhas com a fé, quem diria diabetes? Isso é a minha crença, né? Mas recomendações, tá? Mas se perceber esse padrão, se observe mais. Se perceber, a primeira coisa, o primeiro passo para a cura é trazer para a consciência, eu já falei. Quando a gente traz para a consciência, agora sabemos onde fica a linha, o ponto de chegada. Tu nunca vai conseguir ganhar uma corrida se tu não souber onde está o início dela, para ter a largada. Aí você vai ter um ponto de largada, para depois que começar a sua corrida, a sua caminhada, você vai ter um ponto de chegada. Você nunca vai chegar na linha de chegada e vencer se não souber onde inicia a corrida. Você tem que. Onde é que está marcado o início? Onde é que é? Que local é a largada? Se você trouxer para a consciência, você sabe a largada. Você traz para a consciência, entende? É o primeiro passo para a cura. Mas tem mais, quer saber mais? Diabetes também ocorre em pessoas que em vidas passadas negligenciaram a sua saúde. Os abusos cometidos contra o corpo geraram um karma negativo que precisa ser transmutado na vida presente, fazendo com que agora os cuidados sejam excessivos ao corpo. A pessoa era displicente com o corpo, era negligente com o corpo, fazia uso de substância, uso de álcool, de remédios antidepressivos em vidas passadas. Então ela não valoriza o seu templo. Por isso que a reencarnação é a melhor forma que Deus encontrou para nos educar, para depois que nós se reeducar, a gente começar um processo de evolução. E é um processo de evolução. Eu estou numa encarnação em que eu destruía o meu corpo através de vários meios, né? Como até comer demais, produtos químicos, drogas, bebidas. E eu não valorizava meu tempo. É uma espécie de suicídio a longo prazo. Aí eu desencarno, vou para uma outra experiência de vida, e aí o meu perispírito já está todo doente, porque na vida anterior eu abusei. Na vida anterior, meu perispírito ficou doente. Você não vai ganhar uma fichinha para reencarnar e vai ganhar um corpinho saudável agora 100% e vai ser um atleta. Não. A gente continua na vida atual, a vida anterior. Se você foi displicente com a sua vida, com o seu corpo, abusou de produtos químicos, destruiu o seu corpo, nessa vida você tem agora o dever de restaurar ele, para na próxima vida vir restaurado. É um dever. Mas como é que você ameniza isso? Um bom conselho terapêutico para o diabético é se voltar para o futuro e abandonar o passado. Não, se você ficar preso nas tragédias do passado, ficar verbalizando, contando tua história de vida, tua história triste de vida, pro teu subconsciente, isso aqui é o agora. O subconsciente não sabe que existe o passado, ele só sabe o agora. Então, quando você vai contar para alguém a sua história de vida, e aí você lembra daqueles momentos e bota emoção naquilo, e você lembra, cara, eu lembro como fosse hoje que eu sentia. Teu subconsciente está sentindo, e ele está revivendo aquela tragédia. Então, está destruindo o teu corpo, vai reagir para destruir o teu corpo. Por quê? Porque você ativou karma do passado, que relembra a tragédia que você fazia contra o seu próprio corpo. Então, tem o karma negativo da vida passada, tem os problemas das tragédias nessa vida. Então, um bom conselho terapêutico é voltar-se para o futuro. É não ficar projetando o futuro com ansiedade. Vive o presente e projeta o futuro. Quando a pessoa para de reclamar do passado sofrido, ela zera. Zera, tem que zerar. Não fala mais nisso. Primeiro passo para deixar a posição de vítima. Quando eu fico contando meus problemas do passado, eu estou me vitimizando.
Lembra que eu falei? Vou voltar lá. Se vitimizar e depois, se não funciona, se tornam birrentas, tá? Então, tem um padrão de se vitimizar, tá? Esse é o primeiro passo, tá? Então, vamos ver o tratamento. Trouxe para consciência, caiu o chapéu. Olha, eu sou assim realmente. A gente não é perfeito. Eu tenho meus defeitos, vocês também têm de vocês. Então, eu tenho outras coisas que eu tenho que tratar em mim. Você tem a diabetes, traz para consciência. Não deve ser birrento comigo, tá? É terapia. É muito importante que o diabético faça terapias para quebrar amarras e cortar laços com o passado, romper maldição familiar ou de vidas passadas. E isso ajuda a seguir em frente, a fazer planos para o futuro. Isso ajuda a seguir em frente e fazer planos para o futuro e restaurar a sua energia vital. Tu vai focar a tua energia no futuro, né? Não no passado. Quando me contrato para terapia, a situação de diabético, a pessoa ela vai contar a sua história, mas ela não vai se vitimizar. O que eu corto, não preciso saber mais. Eu preciso saber os gatilhos. Quando eu pego os gatilhos, aí eu não preciso saber toda a história dela. Se eu vou ficar escutando a história de vida do diabético, a Gina vai ficar 8 horas escutando. E não vai contar tudo. Então, a gente começa a conversa e aí quando eu vou notando os gatilhos. E aí depois eu faço a sessão trabalhando só os gatilhos. Ressignificar esses gatilhos, tá? O que que é ressignificar? É mudar a história dele. É tornar ele uma outra história, tá? Terapias, terapias para quebrar o padrão de vitimização, constelação familiar, a ayahuasca também ajuda. Terapias como mini constelação. Se você comprou a minha mini constelação, tá aqui no meu site, pode te ajudar também. Ho'oponopono pode te ajudar. Terapia convencional, como constelação familiar, barra de Axis, são indicadas para ajudar a sair da posição de vítima, tá? O foco é sair da posição de vítima. Na mini constelação, dá uma atenção para a lei do equilíbrio. Se você comprou a mini constelação, se não comprou, custa menos que 1 quilo de carne, compra e você vai, fica um dia comendo só ovo e você apaga a constelação, a mini constelação. E vai lá e trabalha a lei do equilíbrio, tá bom? Para quebrar a maldição familiar de vidas passadas, eu faço a constelação espiritual. É uma constelação familiar em que eu dou uma focada mais no espiritual na vidas passadas. Eu faço atendimento individual, eu consigo fazer por chamada de vídeo, daí eu utilizo os bonequinhos na água, eles se movimentam e vai ter os representantes de vida passada, né? Vai ter representante de obsessores também, que normalmente tem, diabetes normalmente tem obsessor, tá? Então, ou se não quiser trabalhar comigo, procure alguém da sua confiança, tá? Para tratar vícios em grosserias, que a pessoa que é grosseira sempre é um vício. Eu já me afastei de pessoas que viviam com grosseria, reclamando e reclamando de forma que machuca, né? Com grosserias, birrentas, agressividade. Às vezes pode ser não só agressão física, como agressão verbal, que é o que mais. Às vezes, a agressão física é um tapa, a agressão verbal é o dia inteiro. Às vezes é melhor tomar um tapa. Rebeldia como adolescente também. Ah, se não for como eu não quero, eu não aceito. E como tu quer não é o melhor jeito. É só para satisfazer a vontade do birrento. E treinamento emocional, exatamente para isso. Entender que como tu quer não é o jeito certo às vezes. Entender, ter controle emocional para aceitar outras opções, outros meios, tá bom? Reiki, a gente faz o alinhamento de Reiki, tanto à distância como presencial, mas deve-se dar uma atenção especial ao Reiki base e umbilical, tá? O Reiki não, o chakra umbilical e o chakra base. Fitoenergéticas, tá? As plantas para essa situação. Carqueja, ela purifica o organismo, melhora a circulação, promovendo a aceitação da vida. Mesma coisa que eu falei nas outras aulas, dá print da tela ou anota no caderno, tá? Carqueja, pata de vaca, bardana, cavalinha, alecrim, estévia, hibisco, camomila, dente de leão e manjericão, tá? A bardana auxilia na desintoxicação do corpo, na liberação de mágoas. Esses chás, eles têm frequência.
Até um livro tem frequência. Falando nisso, o meu livro, Eu Escolho Ser, tá? É um livro bom para você ler, dar de presente. Tá? Tem um índice bem explicativo, onde você pode procurar um conteúdo específico. Ah, eu quero aprender sobre o verbo, sobre a emoção, sobre a lei da coerência. Eu quero saber sobre, eu quero aprender sobre o eu sou. Eu quero aprender sobre cocriação, sobre problemas da alma, como o medo, a ansiedade, a tristeza, a depressão, a angústia. Tudo isso aqui eu explico como como funciona e como você deve agir, tá? Eu explico sobre a nossa alma, corpo duplo etérico, corpo físico, corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico, átimo. Eu explico sobre as dimensões, sobre como a gente nasceu, onde nós estávamos antes da criação da alma, a jornada da alma, o casal formador legal, o início da nossa jornada, tudo explicadinho, tá? Tem tudo texto, tá? Não tem imagens, mas tem bastante material aqui para explicar com um índice explicativo. Ah, eu quero saber sobre a alma. Vai ali, alma, página 81. Você vai lá e explica sobre a alma, tá? Só que o que acontece? Você entendendo quem você é, lá no final tem as atividades de cocriação, né? Porque você já sabe quem você é, entendeu? Então tem que ir todas as atividades de cocriação, tá? E ele é focado para você encontrar seu propósito de vida, tá? Tá aqui a capa, tá aqui a capa linda, maravilhosa. Eu mesmo fiz, ó, coisa mais linda, tá bom? Por enquanto só comigo ou na Amazon. Na Amazon tá uns 150, 120, mas comigo não tem taxa da Amazon, né? Daí fica por uns 55 mais frete, tá? Ele é 55 porque tem 300 páginas, tem muita informação. Não precisa ler tudo numa vez só, pode ler devagar, tá? Então, esses chás aqui, conforme eu já expliquei, tá? Você toma no máximo dois, no máximo três, tá? No máximo três chás misturado, não se mistura mais que três chás, porque retira a função do outro, então piora. Então utiliza dois chás misturados, 1 litro de água, 2 colheres de chá, meio litro de água, 1 colher, tá? Dois diferentes, pode misturar. Hoje você toma dois, amanhã toma outros dois. Algumas coisas pode colocar na comida, como alecrim pode pôr na comida, açafrão pode pôr na comida, tá? Ah, banho energético do pescoço para baixo, também 2, 3, 4 chás pode ser, tá bom? Pescoço para baixo banho, tá? Faz um detox completo de 3 meses para ver como é que você se sente. De repente pode continuar, tá? E por que que é energético também? Porque além de ser a planta, além de ter frequência, você pode colocar do lado da chaleira elétrica ou do lado da chaleira que tá de água um mantra tocar no celular. O mantra da música, a energia da música vai entrar na água, tá? A leitura do meu livro, que eu já falei, e o meu atendimento por chamada de vídeo. O que não precisa toque físico, eu atendo por chamada de vídeo. Não precisa vir aqui. O que precisa tocar, a gente faz aqui na maca, por exemplo. Aí só vindo aqui em Araranguá, Santa Catarina, tá bom? Tem praia aqui, se quiser, vem na praia e já participa, tá bom? Então, falamos sobre a diabetes e aguardo você para o nosso próximo encontro.